tua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, né? Evangelho de Mateus. Levi, Mateus, ex-cobrador de impostos, que era considerado um traidor dos judeus. Mateus 25, nós vamos ler do versículo 14 em diante. É uma passagem conhecida, uma parábola de Jesus. O que são parábolas, senão comparações, histórias que irão traçar um paralelo com a nossa vida. Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante, diz assim a minha tradução: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos e eis aqui outros 5 que ganhei. E o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando também o que ele tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o seu talento. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem a outro que tem 10, porque a todo aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Venha, sente-se, por favor. Semana passada eu falei para vocês sobre a unção, o propósito da unção. Quem estava aqui, levanta a mão. Tinha algumas pessoas que estavam no culto de quinta-feira passada, e eu falei sobre o propósito da unção, e eu chamei você até aqui à frente, os que queriam, e eu impus as mãos sobre vocês. Tinha bastante gente quinta-feira passada. Hoje o povo, a chuva afastou. Mas eu quero falar um pouquinho. Dentro daquilo que eu falei sobre unção, eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus confia para mim e para você nessa unção, nesse propósito de vida. E é impressionante como o Senhor tem uma linguagem de alcance. É impressionante como Deus, Ele consegue encontrar em nós algo que nós entendemos. Eu estava com um pastor da banda Pingo d'Água, uma banda gospel do Rio de Janeiro, em um retiro. E ele trouxe uma mensagem que eu achei maravilhosa. Ele falou: olha, eu fui criado por pastores, os meus pais pastores, mas eles tentavam me ensinar, eles falavam para mim as coisas, mas eu não entendia aquilo, eu não entendia o que eles falavam. E eu fui fazer outras coisas da minha vida. Mas numa certa etapa da vida, frustrado, de alguma forma, Deus usou alguém para que entregasse a ele o evangelho numa linguagem que ele entendesse. Porque Deus sempre, Ele busca uma linguagem que eu e você entendamos.
Eu aprendi com o pastor Zdrojewski, que quando perguntaram para ele, assim, várias vezes, olha, estão rodeando o rebanho, olha aí, as pessoas assim, assado. Ele falou, as ovelhas que Deus me confiou são aquelas que ouvem a minha voz. As ovelhas que Deus me confiou são aquelas que me entendem. E a gente se identifica com uma linguagem de alcance. A gente se identifica com um estilo ou com algo desse tipo. Por isso as multidões seguiam a Jesus também. Então é impressionante a linguagem de Cristo. Mesmo ele confrontando as pessoas, mesmo ele sendo direto e às vezes aos olhos de alguns severo, as pessoas entendiam por trás disso uma linguagem de cuidado, uma linguagem de amor, uma linguagem que se a pessoa ela realmente aceitava, ela decidia mudar os seus passos. Jesus, por onde ele passou, ele deixou exemplos, ele deixou parábolas, ele deixou comparações, não era indireta, comparações, para que as pessoas se identificassem com aquilo que estava acontecendo. E nesse relato, no Evangelho de Mateus, Jesus conta a história de um senhor, que antes dele partir, ele pegou os servos negligentes, ele pegou os servos ruins, ele pegou os servos maus. É isso que diz o texto? Amém ou não? Não? Eu acho que você foi no embalo aí, você nem lembrou do que eu estou falando. Você está lembrando a panela de pressão em casa. Antes desse senhor partir, ele chamou os servos de confiança dele, servos bons, servos assíduos, aqueles que executam aquilo que se pede. Ele chamou os 3 servos, e a Bíblia diz que ele repartiu talentos mediante a capacidade de cada um. Talentos naquela época, essa linguagem, ele está falando literalmente sobre dinheiro. Dinheiro. A linguagem de Jesus ela é clara no texto porque fala de responsabilidade e cuidado. Olha só, tá? Sobre avançar. Então, ele confiou dinheiro na mão daqueles servos, ele confiou algo importante para ele ali. E ele foi por uma missão especial. Entenda, embora na época Jesus está falando ali sobre dinheiro, ele não deixa de falar sobre valores para aqueles homens ali, em geral. Porque dinheiro é um poder, dinheiro é uma capacidade. Tem gente que tem capacidade de comprar, tem gente que não tem a capacidade de comprar. Então o que Jesus está falando é, você é capaz de executar aquilo que Deus confia para você. Só que não significa que você vai executar sem a sua capacidade. Ele te entrega algo e você vai evoluir dentro deste algo. Só que a linguagem de Jesus, ela é clara no texto, porque ele está falando de responsabilidade. Ele está falando de amor pelo seu Senhor, de cuidado. Ele está falando sobre avançar em tudo aquilo que Deus te confiou. Gente, uma criança, ela pode entender sobre cuidar, mas lógico que é na idade dela. Agora, um adolescente, ele entende na idade dele. Mas Deus, ele fala com pessoas segundo a capacidade delas. Isso é evolutivo. Preço se negocia, valor não. Então a sua unção, ela é inegociável. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Sobre essa questão da unção, da capacidade que Deus deu para você de resolver problemas, da identidade que Deus te deu, que Deus investiu em você para que você tivesse acesso. Eles tinham uma responsabilidade, eles tinham uma capacidade, como cada um de nós tem hoje. Tem gente, por exemplo, que tudo que você coloca nas mãos, a pessoa consegue piorar. Não é? É impressionante. Olha lá, o Anderson vendeu um carro dele, o carro do Anderson é em dia, documento em dia, pneu em dia, lataria em dia, motor em dia, óleo em dia. Ele vendeu o carro dele para Beltrano ou para Ciclano. O cara pegou o carro, rala, deixa, não troca óleo, gasolina, só coloca ali, sempre trintão, vintão, vai estourando a bomba de combustível.
não paga documento, deixa passar IPVA, licenciamento, os pneus por dentro já está no arame, e ele vai estragando o carro, não troca isso, estraga um botão ali, é o ar-condicionado, secou tal coisa, estraga, daqui a pouco aquele cara que está 2 anos com aquele carro virou um bagaço, aí vai ter capacidade de falar ainda, não é que o carro não é bom, o carro não é resistente, não é? Tem homem que casa com a mulher era feliz, sorria, brincava, era gorda. Quando eu falo gorda, eu digo feliz, né? Contente. Agora como é que está a mulher do cara? Enrustida, sofrida, amarga, abatida, cabelo caindo, cara de doente, camisa do Atlético. Acho que eu não vou cutucar? Meu irmão, tem mulher que casa com o cara, como que o cara era? Peito de galo, aquele que anda desse jeito, andava com aquela moto 7 Gala, lembra dessa moto? Aquilo era um inferno na rua. Essa geração do rantatatã não sabe o que era aquilo. Você está entendendo? E o pior é que vinha de fábrica aquilo, vinha direto do inferno. Não era como esses terceirizados aí do inimigo. E o cara era o cara, andava de Opala. O cara era o cara, na enxada, em tudo, para falar. Virou o que agora? Virou um poodle. Perdeu a força, perdeu o ânimo de vida, se desgastou, caiu o cabelo, está com um semblante de hospital, abatido, anda encurvado assim, parece que trabalhou o dia inteiro no Ceasa carregando caixa. O cara fica assim, ó, desanimado na vida. Por quê? Porque é sempre uma mulher insatisfeita. Nada tá bom, não existe um número, não existe nada. Está entendendo? Os pais vão lá e confiam algo para os filhos. O pai cuidou com todo carinho, a mãe cuidou com todo carinho, confiou algo ali. Mas o camarada não passa de um fanfarrão, ou ela não passa de uma incompetente. Gente, o Anderson, estou pegando o Anderson hoje, hein, profeta. Não tinha um ministério de mídia na igreja. Na pandemia, viu a preocupação, o irmão Marcelo passou para ele, começou a desenvolver o ministério de mídia. Já está aqui na igreja, ele edita, ele fica de madrugada, às vezes editando mensagem, e fazendo logo esse aqui, pede ajuda de um, e lá no Corbélia agora equipando e fazendo também mídia, coisa e tal. Daqui a pouco o ministério está assim, daqui a pouco ele vai ter que ampliar, aí ele confia algo para alguém. Aí a pessoa atrasa, não grava, não edita, repete, fura, faz igual, só Deus sabe. Você está entendendo o que eu estou falando? Como que você se sentiria? Como que você se sentiria? Tem camarada que desgasta o pai, desgasta a mãe. Tem mãe que desgasta o camarada, que, meu Deus do céu, o cara casou. Ela acaba com a vida do casal, porque nada está bom. Meu irmão, vai ter um ajuste de contas. E aí? Talvez a vida já está apresentando sinais dessas cobranças, porque você pode estar na idade que você está, e como é que estão as cobranças da tua vida? Pastor, meu fígado está me cobrando aqui. Anos disso. Pastor, o meu pulmão está me cobrando anos disso. Pastor, eu estou com 1.200 anos, não tem ninguém perto de mim, a vida está me cobrando. Jesus ensina as pessoas que estão perto dele. Quem está longe perde a oportunidade. Quando você tem o privilégio de vir a um culto, Deus quer ministrar numa linguagem que você entende, sobre o valor que você tem e sobre o que é de valor que Ele confiou a você. No verso 14, Jesus usa o exemplo de um Senhor que tem autoridade. Um Senhor que tem poder, que é dono. Na verdade, Ele está falando dele mesmo.
Isso é compreensível a nós. E aí depois ele fala de servos de confiança. Pessoas que ele tem uma intimidade para poder falar isso. E servos de confiança, nós entendemos que são os seus seguidores. Jesus deixa bem claro que esse senhor parte para uma missão e reparte esses bens com os seus servos. Meu irmão, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não tinha dito. Pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então essa parábola, ela é prática e ela é lógica. Esses bens, Jesus chama de talento, que na nossa linguagem, aqui, nessa lógica de valor, são habilidades, capacidades. Mas talento lá na cultura, repetindo e sendo enfático, se trata de dinheiro. Jesus deixa claro que também tem a intenção de tratar esses talentos, essas habilidades aí como bens, como algo que ele confiou. Amém? Então, primeiro ponto que eu quero observar aqui com você. Olha só. O Senhor, Ele não te entregou problemas. O Senhor não te entregou dilemas. O Senhor não te entregou cargos ou cargas. O Senhor entregou os seus bens para você. Ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja hoje de novo porque eu tenho que ministrar louvor. Meu Deus, eu tenho que pregar. Meu Deus do céu, eu tenho que ir para casa agora que minha família está lá. Eu não queria ir para casa. Meu Deus do céu, chega lá, tem que lavar louça. Ou tem que fazer janta. O pastor Jefferson, esse senhor que está vestido de Santa Ceia aqui na guerrilha, ele teve lá no Guiné-Bissau. Quanta gente lá gostaria de ter janta para fazer, ou louça para lavar. Meu Deus do céu, é que você não sabe, pastor, a mulher que eu tenho, o marido que eu tenho. Converse com uma pessoa solitária para você ver. Converse. Ontem eu conversava com um senhor lá embaixo, a esposa dele está entre a vida e a morte. E ele falou: eu estou com ela há 33 anos, e a gente dorme de mão dada. De noite se vira, né? Mas a gente vai dormir e dorme de mãos dadas. E agora, pastor? Só que a mulher falava muita besteira às vezes também. Mas pergunta para quem não tem saúde, o valor da saúde. Para quem não tem trabalho, o valor do trabalho. Porque tem gente que só reclama do trabalho. Aí você vai deixando na tua vida um peso. Vai se intoxicando com aquelas bufadas. Sabe aquelas bufadas? Virando olho. Infantilmente. Ele disse: eu vou ali e vou deixar problema para você. Eu vou ali e o pepino está com você. Não é, né? Não é. Porque o que você tem é dom. O que você tem é capacidade. O que você tem é o investimento do Espírito Santo. O que eu falei semana passada sobre unção? Eu quero ser batizado no Espírito Santo porque eu quero me sentir bem. Não! Você acha que você vai ser batizado no Espírito Santo por causa dos teus sentimentos? Meu irmão, o batismo com o Espírito Santo é uma capacidade do alto para você estender o reino de Deus. Não é para se sentir bem, não. Eu não estou dizendo que você não é feliz. Eu estou dizendo que a ótica e o poder do alto, ele vai transformar, ele vai trazer uma capacidade do alto muito importante. E isso vai atrair problema. Porque se alguém olha para você como canal de resolução de problemas, naturalmente as pessoas vão se aproximar. Deus nos deu os seus bens. A igreja é o corpo de Cristo. Você pode ser as mãos, você pode ser os olhos, mas tudo isso é para alcançar alguém. Nas tuas mãos, Deus colocou os seus bens. A sua voz não é um problema.
Sua voz é um bem. Para de falar mal da tua voz. Tá? Essa capacidade de liderança que você tem não é um problema, não é uma cruz, não. É um bem de Jesus. O fato de você servir na diaconia da igreja ou em alguma função, não é uma carga terrível, um peso absurdo, é um bem. O fato de você estar no altar, de você ministrar, dirigir louvor, tocar algum instrumento, pelo amor de Deus, não é uma maldição. Não foi demônio nenhum que presenteou você com isso. Veio do céu. A habilidade que você tem de consertar coisas, de ter uma ótica e organizar ou higienizar coisas que ninguém consegue daquele jeito, foi Deus que deu. De receber profecias. Meu irmão, olha para cá, encare diferente o que Jesus entregou nas tuas mãos, e você encarará diferente a sua missão, e essa situação que você está vivendo. Olha para cá, para de ficar se convencendo que você é infeliz, que é jogado de canto por Deus, de que pessoas... eu queria tanto ter isso, ou como aquela pessoa. Faça por merecer. Pelo amor de Deus. Esse ministério, ele não é prova, ele é confiança. Talvez você trata os bens de Jesus como se fosse um problema. Não vejo a hora deles crescerem. Não vejo a hora, meu Deus do céu, de eu aposentar. Não vejo a hora de... Cuidado. Seja o teu carro, melhore. Seja a tua família, melhore. O teu corpo, melhore. Tem gente que só vai ficando esgualepada cada vez mais. Tem fases da nossa vida, meu irmão. Tem fases, é lógico. Tem tempo para tudo. Mas nós precisamos entender que existe um período limite para algumas manutenções na vida. Se Deus deixou os bens dele para alguém, é porque esse alguém tem a capacidade para não ser negligente. Amém? Teu filho é um bem de Jesus. E você que tem que repreender o seu filho, entenda a importância e a linguagem de alcance, para que essa pessoa entenda. Às vezes é um desabafo nosso, mas os nossos filhos não entendem. Então existe uma linguagem de alcance. Assim que eu aprendi, aquele pastor testemunhando. Pastor, meus filhos, eu coloquei nas mãos de Deus. Não! Deus confiou nas tuas mãos. E Ele te deu capacidade. Confiar nas mãos de Deus como? Em oração, tudo bem. Senhor, me mostra, me ajusta, me muda, né? Me molda eles. Mas o que é para eu fazer, eu vou fazer. E as mãos de Deus estão sobre você, no talento que Ele te deu. Talvez o seu filho, a sua filha não escute, mas escuta outro. E você chega do lado de quem a pessoa escuta. Articule. Agora não fuja da sua responsabilidade. Não fuja. Jesus, Ele não queria te castigar. Jesus te amou, por isso confiou os bens dele nas tuas mãos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então tá esse monte de rolo aqui para você. Tá esse bolo de arame farpado para você desembolar. Não. Você me ama? Então cuida do que é meu. Ajusta. Melhore aquilo que é meu. Faz isso. Se você me ama. Aí a Bíblia diz que quem recebeu 5, negociou 5 e pegou mais 5. Aquele que tinha 2, negociou 2, entregou mais 2. E o que recebeu 1? Lembra dessa passagem, né? Você está liso de tanto escutar essa passagem. O que recebeu 1, meu irmão, saiu da posição. Por quê? Porque eu tenho medo de errar. Porque tem gente mais capacitada que eu, que tem 5 talentos, que tem 2 talentos. É o segundo ponto de observação. Não deixe o lugar da honra. Não deixe. E pare com esse discurso ridículo, medíocre, de dizer
que tem pessoas mais capacitadas, de que existem pessoas que eu não sou, porque existe o jeito certo de fazer. E o meu papel, o teu papel é buscar o jeito certo de fazer. Se deu certo com fulano, com ciclano, por que não está dando certo comigo? Então eu tenho que buscar o jeito certo de fazer. Amém? Ou por acaso, quando ensinaram você a amarrar cadarço, na linguagem de alguns, cardaço, é porque é a linguagem de alcance, linguagem inclusiva, né? Você desistiu a primeira vez que você foi amarrar o cadarço, não deu certo, você desistiu. Até hoje, você tem 56 anos, as pessoas amarram o sapato para você. Não, né? Quando você foi andar de bicicleta, você desistiu de primeiro porque caiu. Traumatizei! Você não me ama! Porque você me deu uma bicicleta e eu caí dela. Não, né? Você se esforçou. Não deixe o lugar da honra. Olha para cá. Trabalhe. Invista. Use a fé que lhe foi confiada. Mas eu não tenho muita fé. Então aumente. Escute pessoas que venceram. Escute pessoas que melhoraram. Escute milagres. Deus escuta a tua oração. Mas não saia do lugar do último encontro que você teve com o seu Senhor. Porque o problema não é geográfico. É condicional. Naquele grupo as pessoas não me amam. Mas às vezes você não facilita nada também, né? É uma casquinha de ferida ambulante. Porque não tem mais homem para casar. Ou você não é a mulher certa. Porque ninguém quer um Godzilla que emerge do mar. Tudo no meu jeito. Voltei no PT. Pastor, não tem mulher para casar. Não tem mulher boba. Porque para casar, às vezes, com você, tem que ser muito carente e boba. Mal orientada. Porque você vai deixar a mulher mais amarga do que fel. Ou pau de tenente. Aquele chá terrível. Aí o cara vai falar que não tem mulher para casar. Meu irmão, Deus confiou algo importante nas nossas mãos. Quando Ele voltar, Ele vai voltar no lugar onde Ele te confiou algo. Isso é na condição que Ele confiou algo. Eu estou falando sobre prestação de contas. Pastor, mas eu só tenho um talento, eu não sei como fazer. E ele pega e fala, então que você deveria ter colocado no banco, em outras palavras, investido num banco, no banqueiro. Isso é, pastor, eu não sei fazer direito, então peça ajuda de quem sabe. Você não vai saber falar tudo. Até Jesus teve ajuda para carregar a cruz. Moisés, o irmão dele, falava por ele. Eu posso ter descalculia, eu posso ser ruim no cálculo, mas tem quem é melhor que eu. Eu posso não saber tocar, mas tem gente que sabe tocar. Está entendendo? Ele está falando isso. Mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão... eu não sei. Mas as pessoas são muito complicadas. E eu para a escola, eu não tive muita instrução. Eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, ou eu sou muito... Então, Então, meu irmão, faz o que você tem que fazer, influencia, chama, paga, eu não sei. Mas dê conta da tua família. Eu não sei, mas melhore aquilo que lhe foi confiado. Melhore. É o que ele está falando. Eu estou falando sobre prestação de contas. E ele vai falar, presente as tuas mãos. Presta atenção, o amor, ele é a capacitação para a multiplicação dos talentos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre o corpo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor. Sabe o que é o amor? O amor é poesia, pastor. O amor, não deixa de ser palavras, mas o amor é uma disposição. O amor é cuidado. O amor não é desculpa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um jeito. O amor é assim.
Por isso você, por várias vezes, se auto-nega para que o outro exista. Você se arrebenta de trabalhar para que os filhos ou a família tenha. Eu amo a Jesus, mas eu só quero receber dele. Só receber. Se falar de serviço, se falar de oferta ou de dízimo, eu azedo. Mas sabe o que é? Pastor, eu estou todos esses anos numa igreja, mas eu não me encontrei ainda. Ah, é? Não é que não se encontrou ainda. Falta amor. Falta disposição. Porque, Pedro, você me ama? Sim. Então toma aqui os talentos para você. Ah, mas eu sou pescador. Ah, eu sou quase letrado, sou meio chucro. Pedro, eu te dou o que você não tem. É só você me pedir. E é só você se aplicar. E eu derramo o talento. Eu lembro quando eu assumi a igreja aqui. Tinha o Osmair, que era, chamava de meio homem, né? Osmair, que tinha acabado de operar o coração. Então ele não podia fazer força. Eu falei, como que eu vou fazer reforma agora aqui? Tem eu de homem e tinha umas adolescentes na igreja. Eu lembro da Fernanda, a Cássia, a Kathleen. Eram umas adolescentes. Pastor! 10 anos, 11 anos. Era tudo isso aí. Na mesma hora que brigavam, se amavam. E eu pensei, eu vou dar trabalho para essas meninas. Tinha balcão que alugavam do lado ali, um balcão. Acho que era um açougue, um mercado. O que era aquilo antes? Eu falei, peguei uma marreta, emprestei de alguém, porque eu não tinha. Bora quebrar esse balcão. Quebramos o balcão e dava meninada trabalhando. E a meninada, os adolescentes, os juniores ali, com um carrinho de mão, tapando buraco nas ruas aqui para baixo. Vamos melhorar esse lugar. E vamos melhorar aqui também. E vamos ajustar isso aqui também. Você está entendendo? O que você tem nas tuas mãos? Deus quer melhorar. Agora você vai ficar jogando desculpas. Tem gente que pega uma igreja para assumir e fale igreja. Tem gente que pega um grupo para dirigir e fale o grupo. Tem gente que pega uma empresa para dirigir e se não se espertar, arrebenta. Você lembra o Silvio Santos e os parentes dele que dirigiam o Pan-Americano? 2 bilhões de dívida. Começaram a noticiar e agitar. Sabe o que ele fez? Vendeu pela dívida. Acabou o problema. Quem está desempregado agora é vocês que aprontaram. Eu continuo aqui com os meus bilhões e administrando. Você não quer, o problema é teu. Ponto. Ele veio de baixo. Ele sabe do valor que tem e que é. Quem não quis aproveitar o talento, perdeu até aquilo que tinha. Meu irmão, o tempo passou, o dia da prestação do serviço chegou. Senhor, está aqui, ó. O Senhor me pregou o evangelho e eu preguei para mais 2 pessoas. O Senhor me abençoou, eu desci as águas do batismo, estou salvo. E eu trouxe mais 5 para o Senhor aqui, que eu levei para a igreja. O Senhor me confiou uma moça ou um moço, um marido. O Senhor me confiou. E ele e ela, era magrinho, era envergado, parecia um berimbau. Está gordo hoje. Não comia salada, não comia cebola, não comia não sei o quê. Era uma frescura. Olha, Deus, o Senhor me confiou uma mulher que não sabia fazer nada. Sabia reclamar da vida. Era uma Barbie. Comia e vomitava. Tá aí agora. Aquele jeito. O Senhor me confiou filhos. O Senhor me confiou um rebanho. O Senhor me confiou uma vida. Por que eu vou tirar essa vida? Eu te confiei a vida. O que você está fazendo com ela? Só gole. Te confiei um nariz, um pulmão, só cheiro. Te confiei uma vida, te confiei um salário. O que você faz com o teu salário? Eu só pego pessoas de aluguel. Te confiei um tempo. O que você faz? O que você faz? Terceiro ponto. Não é o que você tem, ou o número que você tem, mas é o que você faz com aquilo que você tem. Aí que está a diferença entre Caim e Abel. Não é o que você tem. A diferença está
o que você faz com aquilo que você tem? Meu irmão. O que recebeu um talento, usa uma máscara de temor. Uma máscara. Uma mentira. Para esconder, na verdade, um egoísmo, uma covardia de se posicionar, de assumir. Enquanto o Fábio estiver no grupo de homens, eu não sei, eu não vou muito com a cara do Fábio. Então eu acho que nós vamos se enroscar. Então eu nem vou, porque eu respeito ele. Mentira! Isso. Mentira! Tem que dar um jeito de se acertar. O que falta é humildade. Não, é que eu não consigo. Não, que você não consegue é conviver com pessoas de opinião por causa do orgulho. Presta atenção. Gente, uma máscara. Por isso que o Senhor fala, servo mau e negligente. Não, Deus não daria talento para uma pessoa mau e negligente. Mas durante a caminhada, você pode tornar os seus passos maus e as suas atitudes negligentes. Há pessoas que começaram bem, mas agora andam mal. E na prestação de contas, o Senhor tira das mãos de um infiel e põe na mão de outro fiel. Se hoje você negligenciar, meu irmão, que pena. Mas a obra dele já existia antes de mim e antes de você. Se você não fizer, puxa, que pena. Se eu não fizer, que pena. Mas a palavra de Deus não vai voltar vazia. Presta atenção no que eu estou falando, porque isso é muito sério. Você acha que o teu problema é conta? Você acha que o teu problema se resume lá numa situação de casa? Ou no desafio que você enfrentou de semana? O teu problema, ele se resume no teu relacionamento com Deus. Aí você vai entender as respostas da vida. E vai ter sabedoria, entendimento para aplicar. E as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. E as demais coisas, meu irmão, elas vão ser ajustadas na tua vida. Se você negligenciar essa ordem, você está fora do plano dele. Olha, voluntariamente, você está fora do plano dele. Porque o plano dele passa desse mundo. Mas aos fiéis ele diz, porque foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas eu não estou conseguindo desenvolver, eu não estou conseguindo fazer a minha vida, isso, igreja, o meu salário, o que Deus me confia. Eu não estou conseguindo. Você vai buscar um meio de fazer, porque talvez está agindo errado, uma linguagem errada. As pessoas não querem fazer, as pessoas não querem fazer do teu lado. Que é fiel, Deus acrescenta, Deus confia. Entenda isso. Servo mau e negligente, tira, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Meu irmão, ele virá, mas ele não veio ainda. Hoje é dia que o Espírito Santo te lembrou dos bens que ele te confiou. Para de reclamar tanto. Porque a vida cristã, ainda mais aqui no Brasil, ela é boa. Ela não deixa de ter desafios, não, mas ela é boa. Porque você sabe que com Jesus, você chega até a outra margem. Ele te deu autoridade, mas você não ora. Você não ora. Você não repreende nem demônio. Você briga com os outros, mas não repreende demônio. Você sabe disso que eu estou falando. Até se alguém pedir oração para você, você ora pela pessoa. Mas você não ora por você. Não se posiciona. Talvez, Pedro, você está querendo voltar a mexer com as redes que você lidava antes. Mas Jesus, ele ordena te chamar. Ele chama os arrependidos a restaurar o talento, restaurar o brilho. Volte à obra com coragem, não fuja. Uma vez eu estava em casa, quando eu vim para essa igreja aqui, 20 anos atrás, eu cheguei a fazer, meu irmão, cheguei a trabalhar 18 horas por dia no ritmo. Trabalhava à noite, trabalhava de dia. Eu chegava a entrar 1 hora da tarde no hospital e sair 7 horas da manhã. Por quê? Porque
porque eu tinha que comprar um rádio melhor, uma televisão melhor, e eu tinha que fazer isso, e aproveitar a hora extra, eu tinha que ir na vida e coisa e tal. Num domingo, e na igreja tinha uns dor de cotovelo também, num domingo, eu acordo pela manhã, estava sozinho em casa, liguei a televisão, uma chiadeira, mas a voz estava de boa saindo ali. E eu vi que era um pregador. Falei, eu vou deixar nesse pregador aí. Sentei no sofá, falei, vou tomar um café. O pregador no sofá. Parecia aqueles desenhos. Ei, você que está nesse sofá aí sentado. É verdade, falou assim. Davi, você é guerreiro de frente de batalha. O que você está fazendo no palácio uma hora dessa? Um dia desse? Se você ficar no palácio e você não estiver em frente de batalha, você vai ver o que não é para você ver, pensar o que não é para você pensar e fazer o que você não é para fazer. E a consequência vai ser grande. Você é soldado de frente de batalha. Pare de procurar saída que não existe, porque você pode cair em uma armadilha, como talvez já caiu. Meu irmão, você é o número desse ministério, você é o número daquilo que Deus confiou para você. Deus não errou. Ninguém faz igual a você. Ninguém faz. Você acha que você vai querer barganhar com Deus que tem tudo? Deus, se o Senhor não mudar o meu quadro, eu abandono. E você acha que Deus é que eles chamam de Santo Antônio, que vira de planta a cabeça lá, e se não casar, vai ver que é por isso que não casa. Volte antes que seja tarde. Porque como Pedro, o teu trabalho é muito grande. Deus está chamando você para você enxergar o valor daquilo que você tem. Ser mais humilde. Enxergar o valor que você tem e ser grande dentro da simplicidade. E ser valente nas coisas que Deus te confiou. A brigar no bom sentido naquilo que Ele confiou nas tuas mãos. As outras pessoas podem não entender, mas você entende o que Deus confiou nas tuas mãos. E você valoriza. Em geral. Você equilibra, valoriza. Porque há tempo para todas as coisas. Vai ficar o resto da vida sempre tentando só ganhar dinheiro? Vai tentar o resto da vida sempre tentar satisfazer aquele homem, aquela mulher sempre insatisfeito? Teus filhos já estão com 200 anos, você continua tratando com fralda? E Deus chamando você para fazer direito? E aí? Pelo amor de Deus. Deus está chamando você e recuperando a sua ótica. E aí quando você entender esse valor, as coisas ao seu redor, elas vão começar a florescer por causa da tua postura. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de plantas. E eu tirei uma planta que há anos eu insisto com ela para ela dar flores bonitas no lugar. Todo dia eu tenho que colocar água nela, todo dia, mas ela sempre está... Sempre não morre. Tirei ela do lugar. Coloquei ela lá debaixo de uma placa que está escrito fundo da grota, pendurada. Eu continuo regando ela, mas ela está bonita, forte. Eu jogo substrato, eu jogo aquele, eles chamam de Viagra de planta. É um pozinho que tem osso, tem cobre, cálcio, não sei o quê. Quase que eu como aquilo com farinha também. Mas você compra e espalha lá. Gente, o negócio fica animado. Por quê? Porque está no lugar que tem que estar. Está na condição que tem que estar. Agora o cara, ele já abre a porta do comércio de cabeça baixa. Ele sai para trabalhar, parece que é o último dia da vida. Volta para casa como se fosse... O que foi? Por quê? Não tem aquela alegria, aquela virilidade em existir. Não está igual a planta. Sempre aquela... pois é verdade. Na hora da mensagem, vai pregar. Eu não sou pregador, né? Nem eu acredito no que eu prego, quase. Só falta falar isso. Na ministração do louvor, meu Deus do céu. Na postura da igreja, na hora de entregar uma oferta no altar de Deus, acho que Deus é nóia. Por quê? É só resto. Se der Deus,
Não acredita que Deus multiplica. Tem medo de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Acho que Deus estava cuidando do teu carro só. Pelo amor de Deus. Eu sei que é força de expressão que eu estou falando. Mas, meu irmão, fique na posição correta e você vai enxergar as coisas do ângulo diferente. E você vai sorrir mais, você vai ser mais alegre, mais contente. Tuas palavras irão abrir caminho na tua vida, caminho bom. Tuas palavras irão ligar pessoas aos céus. O teu ânimo, as tuas brincadeiras, as pessoas vão querer estar perto de você. Se você é solteiro, as pessoas vão querer casar com você. Se você está desempregado, vão querer dar emprego para você. Quem que não quer saber de uma pessoa bem-humorada, assíduo para trabalhar, está no horário, faz contente, faz feliz? Quem que não vai querer saber? Não é verdade? Poxa vida, entenda isso. Você vai estar na posição que você tem que estar, porque você vai entender aquilo que você tem. E tem gente que não consegue enxergar aquilo que tem e deseja só aquilo que não tem. Deus quer abrir os teus olhos. Se coloque em pé em nome de Jesus. Tem uma música que diz, né? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero um dia receber no céu a coroa que me dará Deus. Não lembro agora do resto. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei de valor para os céus. Quero andar de valor em valor. Você está entendendo? Andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Coloca a mão no teu coração. Seja uma pessoa de valor. Seja uma pessoa de valor. Seja uma pessoa de valor. Que bom que você está aqui, porque talvez tem pessoas amargas lá no trabalho ou em casa que poderiam ter escutado essa mensagem, mas não deram valor. Mas você está aqui. Eu vou orar. Você vai pedir para Deus abrir os teus olhos e você vai enxergar isso. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que abra os olhos espirituais dessa pessoa, mediante, Pai, a grandiosidade que lhe foi confiado nas mãos, a vida que lhe foi confiada nas mãos, a oportunidade de fazer uma ligação hoje, de mandar uma mensagem hoje, a oportunidade de conversar, a oportunidade, meu Deus, de investir no teu reino, a oportunidade de fazer com alegria, com graça, de entender, Pai, como é uma pessoa privilegiada. Abra os olhos dessa pessoa para que ande em valor, para que ande, Pai, esbanjando vida, para que ande transbordando fé, para que ande, meu Pai, confessando o seu futuro, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Que esse demônio que tentava convencer essa pessoa, Pai, esse demônio que fica tentando a todo momento convencer essa pessoa da tristeza, da amargura, das travas, dos enganos, que esse demônio caia por terra em nome de Jesus. Fortaleza do pecado caia por terra em nome de Jesus. Traz o brilho, como diz a canção, faz brilhar outra vez. Então, no nome de Jesus, Pai, resplandece aos olhos dessa pessoa, que isso seja para seu louvor, em nome de Jesus. E todos digam: que Deus abençoe a sua vida.